Você monta aquela aposta perfeita no river, você tem certeza que o seu oponente vai foldar, mas para sua surpresa, ele te paga com um par fraco ou às vezes um ace high com broca que não bateu, e o pior de tudo, ele ganha o pote. Fica parecendo que a lógica do poker simplesmente não se aplica a esse jogador. Esse perfil nós chamamos de calling station. Eu sei, parece uma armadilha jogar contra esse jogador, uma fonte de bad beats e dor de cabeça, mas na verdade é uma das maiores fontes de lucro na mesa. É uma mina de ouro se você souber usar as ferramentas certas. Então bora lá que eu vou te mostrar 3 ajustes cirúrgicos que vão fazer você parar de queimar fichas contra esse tipo de jogador. Fica comigo até o final, porque eu te garanto que depois que você entender essa lógica, você vai torcer muito para ter um desses jogadores na sua mesa. Mas antes de mais nada, vamos só alinhar os termos aqui para ter certeza que a gente está na mesma página. Afinal de contas, o que é exatamente um calling station? Um jogador calling station é aquele que a gente define como um lose passivo. Lose porque ele joga muitas mãos e passivo porque ele raramente toma iniciativa. A ação favorita dele é o call, o famoso pagar para ver. Ele adora entrar de limp, às vezes paga um raise ali para ver o que vai bater. E quando ele acerta qualquer pedacinho do bordo, seja um par fraco ou às vezes algum draw, ele se agarra na mão e paga até no final. A lógica dele não é sobre a força da sua aposta, é sobre a esperança de que a mão dele, de alguma forma milagrosa, vai se tornar a melhor mão até no river. Por isso fica a primeira dica: tentar blefar alguém que odeia a palavra fold é a receita para o desastre. Ele não tá nem aí para a história que você tá contando com as suas apostas. Ele só se importa com as 2 cartas dele. E hoje você vai aprender como lidar com esse tipo de jogador. O primeiro e mais importante ajuste mental é: contra um calling station, seu botão de blefe tem que estar praticamente quebrado. Pensa comigo, por que um blefe funciona? Porque a gente espera que o nosso oponente desista, a gente blefa para tentar fazer uma mão melhor do que a nossa foldar. Mas agora, se a chance dele foldar uma mão melhor do que a sua é quase zero, o seu blefe deixa de ser uma jogada estratégica e se torna uma doação. É aqui que muitos perdem a paciência. Eles pensam, não é possível que ele vai pagar de novo, dessa vez ele vai largar. E aí você manda aquele terceiro barril com aquele seu draw que missou. E o calling station do lado de lá olha para o 4º par e pensa, vou pagar para ver se ele está blefando. E aí pronto, mais um pote enorme vai embora. Então, o que a gente coloca no lugar do blefe? E a resposta é atinho value bet, né? Me perdoem pela pronúncia. A gente coloca muitos termos em inglês, mas basicamente o que vamos fazer com isso é aumentar o nosso leque de apostas por valor. Quando a gente aposta por valor, a gente espera ser pago por mãos piores do que a nossa. E contra um calling station, o leque de mãos piores que vão te pagar é gigantesco. Pensa numa situação clássica, você tem ali aquele segundo par no river, né? Contra um regular, muitas das vezes você vai checar, porque você tem o valor de showdown e você não se enxerga levando muitos calls piores ali. Mas contra o nosso amigo calling station, é uma bet obrigatória. Até mesmo aquele terceiro par que você checa behind sem pensar muito, se torna uma aposta por valor. Agora uma dica de ouro: pare de tentar forçar folds contra esse jogador e comece a cobrar mais com aquela sua mão de valor médio. Aquela apostazinha no river de 1/3, de meio pote. A soma desses pequenos potes é o que separa um jogador lucrativo de um jogador que só empata. E agora o segundo ajuste: aumente o tamanho das suas apostas por valor. O segundo ajuste é consequência do primeiro. Se o seu objetivo é ser pago por mãos piores, a pergunta que fica é: quanto cobrar? A grande vantagem de jogar contra jogadores calling station é que muitas das vezes eles não prestam atenção no tamanho das apostas. Significa que o preço que você cobra não muda a decisão final dele. Se ele cismou que a mão dele é boa contra você, ele vai te pagar uma aposta de meio pote, assim como ele vai te pagar uma aposta de 75% ou até mesmo uma aposta de pote. Afinal de contas, ele não está calculando pot odds. A decisão dele é emocional, baseada na força que ele acha que a mão dele tem. Muitos jogadores cometem o erro de ter uma aposta padrão.
apostam 75% do pote com os blefs, assim como apostam 75% do pote com os valores. E não me entenda mal, contra um jogador que está prestando atenção, isso faz sentido, porque você não dá size intels para o seu oponente. Agora, contra um Calling Station, isso é um erro gigantesco. Você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa. Quando você tiver uma mão forte, 2 pares, uma trinca ou aquele flush, não tenha medo de pisar no acelerador contra ele. Imagina, o pote tem 30 big blinds. Por que você vai fazer uma aposta de 20 no river, sendo que você sabe que ele te paga 30, 50 ou até mesmo all-in? Ele não vai pensar, nossa, ele apostou tudo, é melhor eu largar o meu par. Pelo contrário, ele vai pensar, ele apostou tudo, mas eu tenho um par. E pode ser que ele esteja blefando, então eu vou pagar. Agora, se os 2 primeiros ajustes já fizeram um clique na sua cabeça, já se inscreve e deixa o like, porque o próximo é o que transforma o Calling Station na sua maior fonte de lucro. E o terceiro ajuste, isole e jogue em posição. O terceiro ajuste é estratégico e começa antes mesmo do flop. Os Calling Station adoram ver um flop baratinho ali. E quando você deixa esse Calling Station entrar em uma mão por um preço barato, com vários jogadores envolvidos, você acaba entrando num campo minado. As mãos fortes, que a gente chama de mãos premium, elas perdem muito valor a cada jogador que entra a mais no pote. Então, qual que é a solução? Isolar. Quando um Calling Station mostra interesse ali em jogar uma mão e nós temos ali a nossa mão de valor, o nosso objetivo é fazer uma size de raise bem alta para forçar os outros regulares a foldar, porque afinal de contas a gente sabe que aquele nosso amigo previsivelmente vai pagar, né? E o nosso sonho de consumo ali é jogar um pote mano a mano contra ele, de preferência em posição. E por que que isso é tão poderoso? Porque você simplifica a mão drasticamente. Agora é só o seu range contra o dele, que a gente sabe que é gigantesco e cheio de mãos fracas. E se ele dá check, você pode aplicar os ajustes 1 e 2. Jogar em posição contra ele é o cenário perfeito, porque você vê o que ele faz antes de decidir, que é apostar por valor, seja com o seu valor mediano ou quando você acertar ali o flop em cheio. E você deve estar se perguntando, tá, Juninho, beleza. Se ele joga de check é fácil, mas e se ele apostar? E isso leva a um bônus importante. E aqui vai uma regra de ouro. Contra jogadores passivos, respeite a agressão. Afinal de contas, um jogador passivo assim raramente blefa. Quando ele aposta, é o flush que completou, é aquela sequência improvável que bateu. E ter disciplina para largar o seu top pair vai te salvar uma montanha de fichas. Esse é o sinal vermelho, o alarme de incêndio ali disparando. Confia no que você aprendeu e espera uma oportunidade melhor para pegar as fichas dele. Então vamos lá, o jogador que paga tudo não é uma armadilha, ele é uma mina de ouro e para você conseguir explorar ele, você só precisa desses 3 ajustes. Chega de blefs, comece a apostar por valor. Aposte mais por valor com aquelas mãos médias que normalmente você checaria. Aumente o tamanho das suas apostas por valor. Com mão forte, cobre dele o máximo possível. E lembre-se, ele não é sensível ao preço. Isole pré-flop e jogue em posição. Crie um mano a mano, onde você dita o ritmo e consegue usar a sua vantagem técnica. Ao aplicar esses princípios, você transforma frustração em lucro. Você vai parar de doar fichas e começar a construir o seu stack em cima dos erros previsíveis dele. Mas eu preciso ser honesto com você. O ajuste mais difícil contra esse tipo de jogador não é o técnico, é o mental. Porque ali, depois da terceira bad beat seguida, quando ele te paga com aquela mão nada a ver e mesmo assim acerta o river, alguma coisa dentro de você quer revidar, quer levelar contra ele para dar uma lição, mostrar quem é melhor. E é exatamente aí que você joga fora tudo que aprendeu aqui hoje. E aqui está o que quase ninguém percebe. Todas as vezes que você cede a esse impulso, você não está simplesmente perdendo aquele pote. Você está treinando o seu cérebro para repetir esse erro. E eu fiz um vídeo só sobre isso.
os 3 mecanismos do seu cérebro que trabalham contra você no grind, que sabotam a sua disciplina justamente nesses momentos. Então, se você quer que esses 3 ajustes se tornem instinto de verdade e não só aquela teoria que você vai esquecer na primeira mão complicada que você jogar, esse é o próximo passo. Clique aqui que eu te explico tudo. Tamo junto e GL nas mesas.